Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Jorginho ataca Abel Ferreira e o Palmeiras se posiciona. Eu vou dar minha opinião sobre essa situação que repercutiu muito durante o dia depois da vitória palmeirense sobre o Atlético Goianiense. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, terminado o jogo, aquela vitória, né, com 4 gols em 7 minutos de virada do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense. Aí depois o Atlético fez um golzinho no segundo tempo e tudo mais. O Palmeiras puxou o freio, rodou o elenco. Ainda teve chance de marcar mais gols, inclusive. Houve as entrevistas coletivas. O Abel Ferreira, obviamente, né, muito exaltado, inclusive questionado pelo meu amigo Vinícius Nicoletti se ele treinaria a seleção brasileira. Ex-equilibrada, minha seleção é o Palmeiras. Depois, em várias perguntas, ele crava que vai cumprir o seu contrato com o Palmeiras, que a sua família está vindo para cá, porque essa foi uma condição, as filhas dele vão estudar no Brasil, que ele pretende cumprir o contrato, vai ficar por muito tempo aqui, né, para terror dos adversários. O dia foi cheio de memes, né, envolvendo o Abel Ferreira, com o pessoal querendo descobrir algumas coisas para ver se ele vai embora, aquela coisa toda, alguns até passando do ponto em determinado momento. Mas enfim, porque virou uma coisa até folclórica, né, dos rivais elogiando, né, se trata de um elogio ao trabalho que o Palmeiras vem fazendo, que o Abel vem fazendo no Palmeiras, tipo assim, mandem embora esse português, pelo amor de Deus, pra gente ter sossego, mais ou menos nessa linha. Das brincadeiras, das piadas e tudo mais. E, obviamente, o torcedor palmeirense tem que comemorar porque o momento é especial. Agora, a gente sabe também que alguns técnicos brasileiros eles se incomodam com algumas coisas. E o técnico Jorginho, que a gente conhece, lateral direito, tetracampeão mundial, jogou uma enormidade, sujeito super ponderado e tudo mais, ele vai para a entrevista coletiva, né, comandante do Atlético Goianiense, e faz questão de protestar, são as palavras dele, né? Fica aqui o meu protesto contra o comportamento de Abel Ferreira à beira do gramado. Porque aí ele disse que quando o Abel Ferreira bate palmas ao árbitro, ele diz que o Abel está querendo sacanear a arbitragem. Foram essas palavras do Jorginho. Porque, segundo ele está pedindo ou está contrariado com uma decisão que está favorável à do Atlético Goianiense. E que, na opinião do Jorginho, não tem nenhum benefício disso, né? E que, pela ironia, isso não cabe naquele momento. Só que aí o Jorginho, ao fazer essa reclamação, nós também já reclamamos do Abel Ferreira. O torcedor do Palmeiras sabe que o Abel Ferreira é uma mala ali à beira do gramado. Tanto que ele tem 25 cartões, 4 expulsões. Ninguém nesse elenco tem mais cartões do que ele. É impressionante. O Abel Ferreira, jogo sim, jogo não, ele recebe um cartão amarelo e passa 3, 4 jogos, ele está suspenso, porque ele realmente incomoda muito a arbitragem. A gente sabe disso. É uma crítica que todos nós fazemos. Dentro disso, o Jorginho me parecia estava indo num caminho que, de lugar comum, todo mundo critica o Abel e tá uma coisa meio que assim, cada um tá defendendo o seu, né? Então ele tá ali presente, ele viu que o Abel Ferreira falou ao árbitro, ele disse, inclusive, que o Abel utilizou palavras de baixo calão, falou que o árbitro era cego, que encheu de palavrão, aquela coisa toda e que nada aconteceu. Enfim, essa foi a reclamação do Jorginho. Só que aí ele chega num ponto que ele ultrapassa um limite, na minha opinião. Quando ele diz que o Abel, ao fazer isso, desrespeita o nosso país e os nossos árbitros, aí eu acho que ele se equivocou. Porque eu não consigo imaginar que, ao protestar contra a arbitragem, que todos os técnicos fazem, o Abel Ferreira está desrespeitando o Brasil. É um sujeito que está legalizado aqui, está cumprindo uma função, está trabalhando e que tem o direito de reclamar, como qualquer outro técnico. E, claro, dentro dos limites. E se ele passar desses limites, ele tem que ser punido. Como foi, né? Como está sendo. Inclusive chegou a reclamar de perseguição nos últimos tempos, que eu não acho que aconteça. Mas realmente, se você olhar os números, ele recebe muitos cartões, ou seja, ele reclama e é punido por isso. Agora, a gente vai imaginar que só os técnicos gringos que são chatos? Ou que só eles não podem reclamar? Que eles desrespeitam o Brasil e os nossos árbitros ao reclamarem da arbitragem? Gente, poderia citar
vários árbitros brasileiros que são completas malas à beira do gramado. E o Abel é uma delas. O Abel é chato também com a arbitragem e tem que ser punido quando ele passar do ponto. Ok. Então, quando o Jorginho ele utiliza esse desrespeito ao Brasil e aos nossos árbitros, aí eu acho que ele cria uma barreira que não pode mais existir. Vamos combinar. O próprio Jorginho já trabalhou fora do Brasil. Os nossos técnicos, o Fábio Carille agora foi para o Japão. Os nossos técnicos têm mercado lá fora, talvez não nos grandes mercados, mas historicamente, né, já trabalharam lá fora. E eu acho que a gente não gostaria desse tipo de tratamento. Então, eu não gostei do tom quando ele utiliza, e eu acho que o Jorginho foi infeliz apenas nisso. A crítica ao Abel, a gente faz aqui. O Abel, pô, que saco, sempre reclamando da arbitragem, sempre tomando cartão e tal. Quando ele vai para esse ponto que realmente flerta não, né? Que se declara como uma xenofobia, aí a gente não pode concordar. Falando nisso, o Palmeiras se manifestou durante o dia, eu vou até ler um trecho da nota aqui, porque foi bem forte o posicionamento e eu gostei, inclusive, das palavras que o Palmeiras utilizou, dizendo que repudia com veemência essas manifestações de cunho xenófobo, e é verdade, que têm sido constantemente endereçadas à nossa comissão técnica. Nascemos pelas mãos de imigrantes que não somente fundaram um dos clubes mais vitoriosos do mundo, como também contribuíram para a formação da sociedade brasileira e da identidade nacional. Nossa história de 107 anos foi construída por jogadores profissionais e torcedores de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção. Portanto, não toleramos declarações preconceituosas que incitem a aversão a estrangeiros. Nossos gramados não são feudos reservados a pessoas de um só país. Pelo contrário, neles há espaço para todos que tenham vontade e capacidade de melhorar o futebol brasileiro. Só palmas aí para a nota, para a manifestação do Palmeiras. E que o Jorginho entenda que o que ele falou nesse aspecto foi fora do tom, ou ele utilizou esse discurso todo como uma manobra diversionista, que é algo muito comum no futebol, que significa nada mais do que você desviar o foco. Depois dele tomar 4 gols em 7 minutos de virada, ir para o intervalo tomando já uma goleada, depois da derrota que ele sofreu, ele talvez quisesse que a gente falasse apenas da declaração dele e não da atuação do seu time. Quero acreditar que seja isso. E você, o que achou? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!